Oi, meu nome é Adriele Camilo, sou do nono ano E e eu vim apresentar o trabalho de ciência e eu escolhi o subtema 2, que é Em Tempos de Pandemia, Receita, Ciência e Tecnologia. Vim falar sobre o aparelho de medir a febre. Infravermelhos. Pode medir temperatura no braço ou pulso. Segundo as normas da Anvisa, medir temperatura na testa ou no pulso depende das especificações de cada termômetro. Em nota, no entanto, a agência determinou que os termômetros infravermelhos sejam apontados para a testa, a fim de garantir uma medição precisa. Medir a temperatura corporal em outra parte do corpo pode levar a erro de leitura, a não ser que tal procedimento seja explícito no manual do produto, diz a nota. Os manuais do termômetros infravermelhos são categóricos ao instruir que os aparelhos devem ser direcionados para o centro da testa do paciente. Alguns, inclusive, requerem rastreios até as têmporas. Os termômetros são calibrados para medir a temperatura no local especificado na embalagem manual. Como cada local do corpo pode apresentar variação de temperatura, o ajuste do termômetro é feito para compensar e indicar a temperatura correta. Logo, se o termômetro for utilizado em local diferente, pode haver variação entre o resultado apresentado e a real temperatura corporal. Eles são usados para medir a febre como medida preventiva contra o Covid. Agora eu vou falar como usar esse tipo de aparelho de forma correta. Ligar o termômetro e verificar se na tela aparece o número 0. Encostar o termômetro na testa na região acima da sobrancelha, no caso de as instruções do termômetro recomendarem o contato com a pele ou apontar o termômetro para o centro da testa. Levar o valor da temperatura que sai imediatamente e retirar o termômetro da testa. Esses são o jeito correto de usar esse aparelho, que se chama infravermelho. Olá, meu nome é Maísa Lima, sou do nono E eu vim falar sobre a importância do oxigênio. A falta de oxigênio é o elemento mais importante na doença respiratória aguda grave e fornecê-lo é o elemento não farmacológico mais importante para manter uma pessoa viva. Fornecer oxigênio ao paciente é algo não apenas em unidades de terapia intensiva, mas também em salas de emergência, hospitais de campanha e leitos de enfermaria. Postos de saúde também costumam possuir um cilindro de reserva, caso seja necessário transportar um paciente em ambulância, mas raramente pode haver um domicílio para paciente com insuficiência respiratória ou em cuidados paliativos. Hospitais armazenam oxigênio em compartimentos gigantescos capazes de abastecer todos os leitos e que o uso de cilindro, como é os visto em imagens de Manaus, costuma ocorrer só quando o grande estoque já foi usado. Ter oxigênio no hospital é o básico do básico, é como ter uma seringa e agulha. Qualquer paciente pode precisar de oxigênio. O uso do oxigênio é essencial, porque o paciente com coronavírus que chega ao hospital está, via de regra, com falta de ar e saturação do oxigênio no sangue baixo de 92%. Na prática, isso significa que a concentração de oxigênio nas células do sangue está tão baixa ao ponto de os órgãos terem dificuldade para funcionar. Eu vim falar sobre as seringas. O mercado nacional dispõe de vários instrumentais para administração de vacinas, como seringas de vidro, de plástico descartáveis, canetas. Diante desta gama de opções, o paciente deve decidir pelo instrumental que lhe parece mais adequado. Apesar do avanço tecnológico em relação às seringas, observamos que, no Brasil,
O mais utilizado pela maioria dos hospitais é a seringa descartáveis. Este fato pode estar relacionado ao menor custo, à facilidade na aquisição e no manuseio desta matéria. Antes de utilizar a seringa, alguns aspectos devem ser considerados: volume, espaço morto, escala e tipo da seringa, agulha permanente ou descartável, seu comprimento, diâmetro e preço. As seringas descartáveis introduzidas no mercado nacional na década de 80 são produzidas para uso único e, ao serem reutilizadas, podem perder as características e oferecer riscos ou danos à saúde dos usuários. Neste sentido, a Portaria número 4 da Vigilância Sanitária de Medicamentos, publicada no Diário Oficial da União em 7 de fevereiro de 1986, proíbe a reutilização de materiais descartáveis, bem como sua reesterilização, pois podem desencadear problemas como transmissão de agente infeccioso. O Ministério da Saúde informou que está prevista a compra de 120 milhões de seringas e agulhas, sendo 80 milhões de fabricantes brasileiros e 40 milhões do mercado internacional, via a Organização Mundial da Saúde, OMS. O Brasil tem cerca de 210 milhões de habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, as seringas seriam suficientes para imunizar 57% da população contra o coronavírus.